Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, estamos aí no EduGeek Nerd, né? Opinião, informação, papo reto e sem filtro, né? Falando as verdades e realidades aí que acontecem no Brasil e pelo mundo, né? Então vamos mais uma vez aí ver o que está acontecendo aí. Antes de mais nada, deixa o like aí, te inscreve aí para acompanhar o conteúdo e eu vou dando minha opinião aí sobre os acontecimentos e hoje separando mais três pautas, né? Então, primeiramente, vamos falar de... Aí, banco não descarta. Bancos, né? Bancos. Bancos não descartam se unir ao governo para tentar convencer os Estados Unidos a reverter. Estados Unidos a reverter medidas sobre facções. Cara, isso é uma coisa absurdo. Como é que os bancos vão, de alguma forma, tentar intervir, né? Movimento viria se a decisão começasse a ter efeitos sobre fluxos de capital afetando a economia. Setor também espera que os Estados Unidos divulguem a lista de pessoas consideradas membros dessas facções. Olha só que curioso. Que preocupação, hein? O sistema bancário está preocupado com as facções criminosas. Ah, que loucura! Mas para estar preocupado com as facções criminosas, né? Eu acho que é porque ninguém tem preocupação sem motivo nenhum. Isso eu acho muito curioso. Eu acho muito mais curioso ainda. Eu queria saber o nome dos bancos. Eu queria saber o nome dos bancos, né? Para poder ver essa situação. Eu vi lá esse valor das finanças aí. Eu fiquei extremamente impressionado com atitudes dos bancos, né? Ficarem tão assim receosos, assim, e preocupadinhos, né? Com o fato escancarado, assim, né? Relacionado às facções. Cara, facções terroristas são facções terroristas ou criminosas no narcotráfico, não interessa. Todas elas, né? Não tem que ninguém defender. Isso é indefensável. Botem isso na sua cabeça. E toda a sociedade de bem, toda a sociedade que preza para um futuro, uma coisa melhor ou digna como Estado, tem que entender que o Estado não pode, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, defender qualquer coisa relacionada à facção criminosa. E se qualquer coisa relacionada à defesa de uma facção criminosa, bom, eu ficaria muito preocupado em acreditar na credibilidade de qualquer instituição, de qualquer pessoa, de qualquer profissional que se diga que não pode classificar isso como terrorismo. Eles tocam fogo, matam pessoas, fazem guerra, entendeu? Dominam bairros. Eu até publiquei hoje lá, pegaram, estavam cobrando R$300, saindo no balanço geral. Estavam cobrando R$300 de um condomínio com, eu acho que é 800 pessoas, 800 apartamentos, sei lá. Deve ser moradores, alguma coisa assim, cobrando taxa, dominando o território de um condomínio. Vocês têm noção desse absurdo? É esse ponto que nós chegamos? Aí vem me dizer que o Estado, se o Estado está permitindo isso é porque estão controlando. E o Estado depois vai encher o peito, soberania. Mas que soberania de Araque é essa? Eu não consigo ver soberania no Estado, onde tem um lugar que o cara te cobra dinheiro, além do Estado, né? Porque daí, hoje em dia, nós agora vamos ter que pagar imposto pro Estado e imposto pro traficante. É esse o nível que nós estamos chegando, e ainda depois as instituições dizem, não, mas não pode classificar eles como terroristas, porque isso pode ser ruim pro sistema. Por que vocês estão recebendo o dinheirinho do crime? Vocês estão recebendo o dinheirinho do crime, porque pra mim é o que parece, né? Porque se eu vejo uma matéria dessas, na hora eu já penso, pô, mas o dinheirinho do crime tá chegando aí, né, meu querido? Tá vindo bonitinho o dinheirinho do crime aí, né? Porque, preocupação, assim, ó. Eu não tô falando nem da galera que consome. Porque a gente vive no Brasil, eu vivi a minha vida inteira no morro, eu sei o que é a realidade, não sei o que você tento passar para as pessoas, mas dificilmente tu não vai conhecer alguém que não use algum tipo de entorpecente. Então, se você conhece alguma pessoa que já usou ou usa algum tipo de entorpecente, provavelmente isso aí tá muito mais perto de você do que você imagina, né? Então, não vamos ser hipócritas. O mundo tá muito hipócrita.
Tu sai nas grandes capitais, tu vê um grupo lá dentro de um beco, uma viela, passa lá, o cara não trabalha o dia inteiro. Mas o cara fica lá parado o dia inteiro, num beco, uma viela, fazendo o quê? Ele tá cumprindo ponto na viela? Querem convencer quem? Querem falar o quê? Não, não, vocês estão de sacanagem com a cara do povo brasileiro. Só pode ser isso, me desculpem. Vamos lá para mais uma. Então tá, né? O nosso Brasil de absurdos recentes, gloriosos, tem que. Não, não tem explicação. Não tem explicação. Vamos lá então. Não, essa aqui eu quero ver, né? Porque essa aqui eu peguei lá, Claudio Dantas lá, tipo assim, eu fico impressionado, né? O cerco dos Estados Unidos contra o trabalho forçado chinês. E aí, a galerinha dos anti-horários vão dizer o quê? Os Estados Unidos quer fechar o cerco contra o trabalho forçado escravo chinês. Ou trabalho forçado, como pode dizer, no nomezinho assim, mais educadinho, né? Porque o que acontece? Quando tem o trabalho forçado, que você bota a pessoa a trabalhar, lá eles não têm direitos trabalhistas, é muito legal você pagar o seu produtinho que vem do lugar, mas aí na hora de comprar, tu sabe comprar, mas tu sabe como foi feito, porque muitas vezes esses países têm trabalhos análogos à escravidão, e aí para fazer uma concorrência com outros continentes, né, ele escraviza seu povo, faz seu povo trabalhar como escravo para vender os produtos mais baratos para fazer concorrência com outros países. Então, indiretamente, se você compra, né, aquele produtinho que vem de mão de obra, de trabalho forçado, ou escravo, ou análogo à escravidão, pode ter certeza, você está ajudando a escravização das pessoas. E aí esse mesmo pessoal vem na rede social e fala, eu comprei o produtinho porque lá é mais barato, porque se eu comprar lá dos Estados Unidos agora é mais caro. Porque é mais caro? Bom, com certeza é mais caro, porque você é um belo e legítimo ajudante da escravização mundial, né? E isso tem vários países que são assim, né? Onde eles pegam a parcela da população ou a parcela que comete alguma irregularidade, né? E eles botam essas pessoas a fazer trabalho. E o mais curioso é que, dependendo da situação, né? Você não pode gravar. E aí eu acho engraçado, você vai pegar as reportagens lá da Globo, tem lugares que primeiro dizem, aqui você não entra, aqui não sei o que. Aí depois o Fantástico fica dizendo, não, porque aqui é bacana, porque aqui é legal. Tá, mas e as reportagens antigas lá que vocês tinham? Eu vi. E aí, se você procurar do pessoal lá, os mais antigos, não, pra ti em determinados lugares tu tem que dizer onde é que tu vai, tu tem que falar o que que tu vai, por que que tu vai, o que que tu vai falar, sobre o que que tu vai falar, entendeu? Aí muda a realidade, né? Só que quem tem memória e sabe o que aconteceu, sabe que esse bonitinho que vendem hoje lá, dizer que tudo é bacana, que tudo é legal, não é bem assim como as coisas são. É uma realidade completamente diferente do que é vendida para nós. E olha que eles querem vir para cá. Eles querem vir para cá. Aí diz, não, mas não. Aí fica o pessoal lá de sindicato dizendo, não, nós queremos trabalhar menos. Aí os brasileiros dizem que querem trabalhar menos. Cara, a BID agora teve um problema, né, sobre trabalho análogo à escravidão. Entendeu? Essa que é a realidade. Aí vocês tapam os olhos perante isso, né? Mas aí agora os Estados Unidos quer fazer uma cobrança, porque isso é desleal. Aí cara, nós não sabemos se lá eles não estão fazendo crianças trabalhar, entendeu? Entendam que isso é um absurdo. E aí antes de falar, porque não sei o que, agora os Estados Unidos quer cobrar, porque acha, né, que o povo dele não vai acontecer isso aí. Mas aí os valores de comércio são completamente diferentes. O que é produzido lá, às vezes é menos da metade do produto de outros lugares, inclusive do Brasil. Entendeu? Aí, essa tecla agora aí sai em defesa do Brasil para dizer, porque não pode mexer com a soberania. Mas agora os Estados Unidos estão tocando na ferida da soberania deles. Por quê? Porque eles são um povo fechado e a gente não sabe sobre o que acontece lá, principalmente sobre a mão de obra de pessoas que trabalham lá. Então isso é uma coisa muito séria. E eu apoio os Estados Unidos, que os Estados Unidos têm que ir para cima dessa situação. Tem que ir mesmo. E a gente tem que ver o que está acontecendo e o mundo tem que saber, né?
Que uma coisa é tu querer ficar rico, agora tu querer ficar rico usando os miseráveis para ficar rico, é muito bonito ser capitalista no meio dos miseráveis, e tu usa os miseráveis para ser capitalista. E usa eles como escravo. Eu acho que é o pior tipo de comunismo ou socialismo que pode existir. Porque daí mostra que tu considera essas pessoas que são seres humanos descartáveis. E aí, perante aos olhos do mundo, tu é bonitinho. Mas aí você é uma pessoa que tá cagando, né, pro meio ambiente, porque lá a indústria deles é uma das que mais polui. Mas aí, não, nós cobramos os Estados Unidos. Mas aí a China você não cobra. Porra. Eu vejo muito ambientalista de esquerdinha fazendo isso. Que merda de ambientalista que tu é. Eu não vejo fazer textão aí para reclamar da poluição da China. E é um dos mais poluidores do mundo, né? Essa é a realidade. Eu fico vendo assim, o que mais me impressiona aqui na internet é a hipocrisia das pessoas. É um mundo de hipocrisia, né? Nós estamos num mundo cheio de hipocrisia. E eu não conheço pessoas mais hipócritas que os esquerdinha. Ou os anti-horários, como eu chamo, eu gosto de falar também, né? Eu os denomino anti-horários de um modo mais carinhoso de falar, podemos dizer, né? Então tá. Encerrando, né? Falando todas as pautas. Essa aqui é a pior de todas, né? Olha aqui, ó. Falando, uma realidade. Saiu hoje. Isso aqui é de 3/6/2026. Vou falar. Então tá, né? Vou falar em voz alta até para o pessoal entender. 53% defendem classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas. Pesquisa Poder Data mostra que mais da metade dos brasileiros avalia medida dos Estados Unidos como boa para o Brasil. Outros 33 acham ruim e outros 14 não sabem. Então eu vou simplificar assim, o que quer dizer isso aí, né? 53%, com certeza essas pessoas são pessoas do espectro de direita, são pessoas também que estão cansadas de ver isso aí durante a nossa sociedade, né? Que todo dia tem muita gente que é assaltada, que é morta, né? Que rouba o celularzinho lá, né? Para tomar uma cervejinha, né? Como isso foi dito, como isso aconteceu, entendeu? Não tem problema, como se fosse uma coisa simples, roubar, né? A coisa, o objeto de alguém, né? E tem várias coisas piores, né? Mas falando assim de terrorismo, quem mora nesses bairros, que são as pessoas que moram em comunidades, essas pessoas, elas sofrem das maneiras mais absurdas. Elas vivem numa insegurança, às vezes são roubadas pelas próprias pessoas da sua própria comunidade. Hoje nós temos um ponto que não tem mais respeito. Sem falar que tu pode estar chegando em casa e quando vê acontece uma guerra. E aí quando vê o seu filho que não tem nada a ver, ou pessoas que não tem nada a ver, às vezes são vítimas de toda essa situação. Entendeu? O povo brasileiro como sociedade está cansado disso aí. O povo brasileiro não quer mais saber disso aí. E desses 33%, bom, pode ter certeza que muitas dessas pessoas, eu tenho certeza absoluta, porque eu já convivi com muitas pessoas, eu conheço muita gente. Essas pessoas têm uma mentalidade, entendeu? Uma parte dessa parcela dessa população é consumidora de drogas, Uma parcela dessa galera é consumidora de drogas, é filhinho de papai, entendeu? São burgueses, entendeu? Que eles ficam aí arrotando aí na internet dizendo que não sei o que, porque não quero, não sei o que, né? E aí tem aquelas pessoas que são intolerantes aos Estados Unidos, mas nem vê, nem lê, nem tem. E as pessoas de esquerda, né? São esse pessoal aí desse nicho aí de 33, que até coincide muito se for ver, com os eleitores da esquerda, né? E aí isso reflete muito sobre a mentalidade, né? E o aspecto de visão ideológico das pessoas, porque isso mostra muito. E a divisão. E os que não sabem são os 14%, aqueles são o pessoal que vive no mundo da lua. Aquele pessoal que é indiferente. Estão matando um ali na minha rua, tanto faz, não é comigo, né? Se não, não sei o que acontecer, estão roubando o carro do fulano ali, não é comigo, tá tendo uma guerra do narcotráfico, não é contigo. Essas pessoas, que são esses 14 aí,
com certeza, de alguma forma, não vivem na realidade. E se elas não vivem na realidade, é porque elas estão dentro de uma bolha. Eu sei. Porque normalmente o pessoal que não faz é porque aquilo não chega até ele. Entendeu? Esses 14% é os neném que em qualquer situação falam que não tô nem aí, não tô nem aí. Só que o dia que ele é assaltado, aí ele muda de figura e muda toda a sua perspectiva de vida. Fica com ódio, fica com raiva, e aí quer quebrar o mundo porque é absurdo, não sei. Aí ele cai na realidade. Eu conheço que vários que também já aconteceu isso aí, que antes eram contrários, que não sei o que. É muito bonito quando não é no teu, mas aí quando muda pro teu, aí muda de figura. Aí a pessoa já quer pensar diferentinho, né? Então, essa é bem curiosa essa pesquisa, eu achei bem. Essa é uma pesquisa bem interessante, né? Porque isso mostra os dados e diz muito sobre até a eleição brasileira. Agora, se com o fato dos Estados Unidos resolverem que de alguma forma eles são terroristas, infelizmente, porque eu leio bastante e sei, não é uma coisa que os Estados Unidos vai vir aqui, vai fazer uma guerra, não, nada disso vai acontecer. Isso aí só vai gerar coisas mais duras assim para as instituições do lado financeiro e vai tentar fazer uns bloqueios em alguma coisa ou de alguma forma prejudicar essas. E vamos ver como é que o governo vai atuar, né? Que agora tocou numa ferida. Vamos ver como é que vai ser a situação do governo. Só que eu acho muito curioso qualquer tipo de governo que defende o narcotráfico usando a palavra de soberania. Narcotráfico não tem a ver com soberania, a não ser que tu esteja vinculado ao narcotráfico. Me desculpa. Quem tem anos de morro sabe. Eu tenho anos de morro, eu posso dizer, eu já circulei em muito lugar. Aí tu vem me dizer que uma zona dominada pelo narcotráfico, que tu acha que isso aí é perda de soberania, me desculpa, mas tem alguma coisa muito errada aí. E o governo brasileiro tentar de alguma forma, independente de qual seja, ficar do lado do narcotráfico e tentar passar a mão, um pano, e vir arrotar essa de soberania. Não cola. Não cola mesmo. Não cola mesmo. Não tem como tu conseguir juntar soberania e narcotráfico no mesmo entendimento de defesa. Isso não existe. É a coisa mais assim, absurda que possa existir. E qualquer pessoa que defende, me desculpa, cara, minha opinião, eu vou defender assim, até a morte, até o meu último dia de vida. Não tem como. Não tem como qualquer autoridade no mundo defender o narcotráfico, cara. Autoridades que defendem o narcotráfico, bom, acho que a gente, se for fazer uma pesquisa a fundo, sabe quais são as autoridades que estão vinculadas com o narcotráfico. E quando tem autoridades ou governos vinculados, é porque eles fazem parte, né? Então eu acho que o maior medo é isso aí, né? Então eu acho que tem que botar a mão na cabecinha, porque tá ficando feio pro Brasil. Tá ficando feio pro Brasil. E eu não quero acreditar que o meu Estado brasileiro ou o governo tem um envolvimento muito próximo com esse tipo de coisa. Mas, em qualquer hipótese, sair em defesa disso aí, olha, cara, na boa, velho. Eu fico assim, extremamente desconfiado. E ficaria desconfiado de qualquer pessoa. Até um conhecido comum que saísse em defesa. Que eu encontrasse um amigo e disse assim, mas eu não sei o quê. Alguma coisa tem, alguma proximidade tem. Porque, não acho que, eu acho um absurdo isso aí, não sei o quê, blá blá blá. Cara, todas as pessoas que tu pode conhecer e coisa e tal, normalmente vão dizer isso aí, ou porque é consumidor, ou porque tem um amigo que é consumidor, ou porque tem um filho que é consumidor, entendeu? Ou de repente porque ganha dinheiro com isso. Então, eu acho muito, muito, muito curioso qualquer defesa relacionada a esse tipo de coisa. Então tá, pessoal, todos muito obrigado, fiquem com Deus, com tudo de bom aí. Voltem sempre aí, porque eu vou estar dando minhas abordagens, dando minhas opiniões sobre o que eu acho da situação. E, poxa, o Brasil aí tá vivendo uma coisa muito estranha.
com atitudes aí de autoridades, veículos de comunicação, né? Especialistas, né? Que olha, muito, 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 muito questionáveis. A todos, um muito obrigado aí e tudo de bom para vocês. Falou, pessoal.